Seja muito bem-vindo ao canal Psicotrader e no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre os conceitos de sucesso e de fracasso. Principalmente para que você possa refletir um pouquinho sobre a relatividade desses conceitos. É claro que eu vou trazer alguns exemplos de um meio organizacional, empresarial e estabelecer os paralelos com isso para o day trade, certo? Então vamos entender como é que empresas de tecnologia lá do Vale do Silício tratam o, entre aspas, fracasso. Empresas de tecnologia precisam da inovação constantemente. Existe uma disputa muito forte, uma disputa muito grande entre eles, uma concorrência absurda e que a inovação, uma novidade precisa sempre acontecer. Então pessoas altamente capacitadas são estimuladas a pensar sobre inovação, criar novos projetos. E muitas vezes esses projetos não dão certo. Muitas vezes o resultado desses projetos não vingam. Muitas vezes esses projetos eles são muito caros e mesmo assim com as mentes mais brilhantes esses projetos não prosperam. E aí, o que acontece? A Microsoft, o Google vai mandar essas pessoas embora? Não, né? Qual é o sentimento de quando essas pessoas que foram contratados com salários altíssimos para poder liderar esses projetos não conseguem realizá-los, não conseguem atingir uma expectativa, né? Eles não vão se sentir bem. Imagine só você, né, recebendo um salário muito alto, uma equipe que também recebe um salário muito alto, e aí inúmeras reuniões, um processo chamado brainstorm, que é uma tempestade de ideias começa a aparecer, e em razão dessas ideias uma ou outra ideia é eleita e desenvolve-se um projeto em torno disso. Depois que o projeto está todo feito, esse projeto precisa ser apresentado para os superiores. E aí quando esse projeto é apresentado com toda a equipe extremamente empolgada e com uma expectativa grande desse projeto ser aceito, a diretoria simplesmente olha e fala assim, não gostei, não está bom. Como é que as pessoas vão se sentir depois de horas e horas de trabalho, sendo pessoas extremamente capacitadas, falando que o projeto não está bom, né? Como será a pressão que essas pessoas vão sentir? Com certeza são pressões muito grandes. Mas qual é a postura dessas empresas? Pressionar mais a equipe? Ameaçar essa equipe de demissão? Não. Eles não entendem que esse é o caminho. Eles entendem que esse processo de criação é um processo realmente difícil, a inovação é um processo bastante complicado, que existe muita concorrência, e que não é porque uma ou outra ideia foi apresentada que não possam haver ideias melhores. Então, as ideias iniciais que são apresentadas são ideias que vão trazer, de repente, 10% daquilo que pode ser melhorado. Então essas pessoas são incentivadas a desenvolver outras ideias, olhar para o seu projeto sobre um outro ponto de vista com o qual a equipe estava tão imerso que acabou não enxergando. E para que essas ideias inovadoras aconteçam, a mente da equipe precisa estar tranquila, precisa estar livre. Então essas empresas elas investem em uma infraestrutura muito bacana, muito estimuladora para que as pessoas se sintam mais à vontade, para que elas possam ser elas mesmas, para que elas consigam colocar exatamente aquilo que elas acreditam e não aquilo que os outros estão esperando.
E de acordo com essas ideias autênticas é que um novo projeto pode surgir. E qual é a infraestrutura que essas empresas utilizam? São várias. Existem empresas que têm dentro do seu espaço quadras poliesportivas, mesas de xadrez, de cartas, ping-pong, sinuca. Tem o Google aqui no Brasil, por exemplo, tem inclusive uma parte de pet shop para que os próprios funcionários possam levar os seus cachorros e assim não ficarem preocupados com o cachorro, né? E tem uma pessoa para cuidar dos cachorros lá. Então isso faz com que as pessoas consigam estar ali de forma mais presente, sendo mais produtivas com elas mesmas, podendo explorar todo o seu potencial. É claro que existe ali também todo um programa de incentivo financeiro que essas empresas acabam oferecendo. Agora imagine, uma equipe que tem toda essa infraestrutura, não consegue apresentar um resultado, como é que essa equipe vai se sentir? É impossível essa equipe não se sentir triste. Não é humano não se sentir triste. E aí é que entra o papel da liderança. É aí que entra o papel da cultura da empresa. Para dizer o seguinte, olha, tudo bem, essa tentativa não deu certo. Mas se ela não deu certo, a gente tem que entender que não é o resultado final que interessa. Se ela não deu certo, é porque algo durante o processo não funcionou. Existiu alguma construção de pensamento que não estava certa. E por isso o resultado foi rejeitado. Está começando a pescar, está começando a entender o que pode estar acontecendo com você. Vamos fazer um paralelo. Vamos fazer um paralelo aí com o day trade. Você entra, antes de você entrar no mercado, como é que você está se sentindo? Como é que você enxerga o dinheiro que você depositou na corretora? Você espera sacar o lucro dele no final do mês? Amanhã? Na semana que vem? Você não entendeu ainda que o dinheiro que você depositou lá não pertence mais a você. Ele pertence ao mercado. Então é importante que você entenda que esse apego ao dinheiro que você colocou lá na conta está errado. Por quê? Porque se você tiver essa necessidade, esse apego desse dinheiro ali, você vai entrar em um estado psicológico, emocional, de que você vai ser prejudicado se perder. E isso não é bom, porque você pode exagerar no seu senso de proteção, deixando passar inúmeras oportunidades. É a famosa hesitação. E depois que você hesitou e não pegou aquela entrada, você viu o preço indo para o seu alvo e depois, como consequência, você ficou se lamentando, pensando, e se eu tivesse entrado? Agora eu estaria com tal resultado. Deixa eu falar uma coisa para você. Todo pensamento que começa com a condicional se não funciona. Não traz nada de bom. É mais ou menos como aquele ditado: se vaca voasse, chovia leite. Então não adianta, você perdeu a entrada na operação, fala assim, o que é que está acontecendo? E geralmente a resposta para isso é um outro sentimento.
É uma outra emoção, na verdade, que é a emoção do medo. O medo pode trazer 3 comportamentos, conforme a gente já falou em vídeos anteriores, né? No vídeo medo de operar, que é a fuga, a paralisação e o combate. Na fuga, a pessoa dá 1001 desculpas para que ela não entre no mercado financeiro. Eu não vou falar bem desculpas, às vezes coisas começam a acontecer e que a pessoa não pode operar naquele dia. Ok, mas se você se propôs a fazer isso, e se você tem disponibilidade de tempo para fazer isso, e se você não está conseguindo entrar no mercado financeiro para fazer operações, é porque o seu medo está sendo tão grande de perder aquele dinheiro que você colocou ali, que de uma maneira ou de outra coisas começam a acontecer na sua vida para que você não opere. Entende? Uma coisa é alguns dias, uma fase. Outra coisa é quando você começa a se perguntar, poxa, mas há quanto tempo eu não estou operando e meu dinheiro está lá parado? Se é para o dinheiro ficar parado, coloca ele na renda fixa, ué. Entende? Até na poupança, que é o pior investimento da renda fixa, em termos de rentabilidade, né? Então, se é por isso, você precisa entender o que é que está acontecendo com você. O que é que está gerando esse medo de perder o dinheiro que você tem lá na corretora? Esse dinheiro que está lá é importante para quê na sua vida? O que é que você espera conseguir com ele? Agora, a segunda reação é a hesitação. Você está lá operando, você vê o desenho de uma oportunidade acontecendo, recebe o sinal do seu operacional, da sua regra de coloração, dos seus indicadores, e ainda assim você fica com as mãos suando, fica com frio na barriga de apertar o botão de compra ou de venda, de posicionar a sua ordem no ponto certo, porque sempre vai pintar uma dúvida. E se eu apertar no botão de compra e o mercado despencar? E se eu apertar o botão de venda e o mercado subir? Entende essa raiz dessa condição? E se? E essa dúvida, ela vai refletir não apenas uma dúvida que é natural que aconteça, mas em cima dela existe um medo de você perder aquele valor que você vai colocar. Então veja bem, se você está com medo de perder um dinheiro, você precisa saber o quanto dinheiro você tem medo de perder. Se eu falar assim para você, imagine uma situação, eu falo assim para você, olha, vamos sair num sábado à tarde? Ah, vamos, maravilha. Aí eu chego para você e falo assim, olha, você pode me dar 10 reais? A pessoa, 10 reais, pô, besteira, fica aí. Fala, não, depois, não se preocupa não, que depois eu te pago. Não, aqui, pô, fica tranquilo. E se eu falar 100 reais? E se eu falar 1.000 reais? E se eu falar 10 mil reais? Entende que o dinheiro, a quantidade, vai gerando padrões de pensamento completamente diferentes. Então, se você está hesitando, você está hesitando por quanto? Se o valor que você está hesitando é um valor pequeno, significa que você nem deveria estar operando aquele dinheiro, porque ele deve ser muito importante para você. Então, nesse caso, não vale a pena ficar no mercado. Às vezes a gente está falando de um stop de 30, de 50, de 100 reais. É dinheiro? É. Alguém rasga esse valor? Não, ninguém. Mas se você está hesitando constantemente, significa que esse valor, perdão, ele é tão importante para você que você não aceita perdê-lo.
E aí, como nós sabemos, a única coisa que a gente pode controlar no mercado financeiro é o tamanho do nosso stop. Uma vez que você entra numa operação, pode acontecer de você acertar o seu alvo, pode ser que não. E a única coisa que você deve aceitar é o seu primeiro stop, que é o stop mais barato, e se acontecer o stop, você desliga a plataforma, preenche o seu relatório e só no dia seguinte. E a terceira parte, né, a terceira reação ao medo é o enfrentamento, é o combate. Você já ouviu falar daquela frase? Se está com medo, vai com medo mesmo. E é assim que a gente consegue entrar no jogo. No jogo entre aspas, no bom sentido. É assim que a gente consegue entrar na negociação. Não tem como você falar assim, eu vou virar um robô e eu não vou sentir nada. Eu vou ser tão frio, vou ser tão analítico que um gain ou stop não vai me fazer sentir emoção nenhuma. Mentira! Isso não é ser humano. Você pode não ficar chateado pelo valor do dinheiro, mas talvez você fique chateado porque você se sinta responsável pelo stop. E aí, existem situações que nós sim somos responsáveis pelo stop porque entramos antes do tempo, apertamos um botão errado, fizemos alguma caquinha que acabou gerando o stop e seria até óbvio, né? Mas essas coisas acontecem também? Acontecem. Faz parte do jogo, é natural que seja assim. Não é? Então, quando a gente fala de fracasso, a gente está olhando para o resultado final, mas a gente não está olhando para o processo que levou a gente tomar a decisão de fazer aquela operação daquele jeito. Então, para mudar essa mentalidade, a cada operação que você faz, é importante dar um tempo e se perceber. Como é que eu estava me sentindo antes do mercado? Como é que está a minha vida? Como foi a maneira com a qual eu me preparei para entrar no mercado? Sim, a preparação mental pré-abertura de mercado, ela é importante. Quando você vê atletas de alta performance iniciarem a sua atividade, existe sempre um momento de concentração. Se você acompanha lutas, né, por exemplo, do MMA, vocês já devem ter visto que os atletas eles passam por semanas, meses de preparação, mas que 1 ou 2 dias antes do combate, eles entram num outro nível de concentração e que eles ficam visualizando, mentalizando tudo aquilo que eles treinaram e que eles vão poder fazer, como se eles pudessem criar o que é que vai acontecer dentro do ringue. O que eles estão criando significa que é o que vai acontecer? É claro que não. Mas se acontecer uma oportunidade daquelas que ele imaginou, ele vai executar. Então é por isso que você também precisa reservar um tempinho no pré-mercado para você se preparar para o que você vai fazer caso o mercado apresente exatamente aquilo. E se o mercado não apresentar, você não faz nada. Aí tem um monte de gente que fala, não, mas eu tenho mais de 2.000 horas, 4.000 horas de tempo de tela e só de olhar ali eu consigo ter o feeling do que vai acontecer. Poxa, cara, se você opera assim, se você consegue intuir desse jeito e consegue ter bons resultados, continue.
você está muito fera, você está muito afiado. Mas se você está começando no mercado agora, se você não tem tanta prática, não tem tanta experiência com tudo isso, você precisa entender que você precisa seguir uma regra. Você precisa ser disciplinado para entrar numa operação quando o preço chegar numa determinada região, quando os indicadores estiverem sinalizando positivamente a sua entrada. E aí você vai entrar sabendo que, mesmo com todas essas informações, o stop ele pode acontecer. São variáveis externas a nós, que ninguém pode controlar. O que nós vamos fazer é reduzir a probabilidade. E quando você fez tudo direitinho, fez a sua pré-visualização, você entendeu todo o seu processo, fala assim, poxa, hoje legal, vou operar. E aí você entra na operação e dá um stop, você também não vai se sentir bem. Mas isso não significa um fracasso, significa que isso fez parte do jogo e você deve se sentir sim muito bem sucedido porque você seguiu o plano de acordo com ele tinha que acontecer. A planilha de Monte Carlo, o conceito da planilha de Monte Carlo nos diz isso, né? Você coloca alguns parâmetros naquela planilha e ela vai indicar para você como vai ser a curva de crescimento do seu capital caso você siga o seu plano. Então toda vez que você se mantém disciplinado àquilo que você planejou fazer, o crescimento do seu caixa vai ser uma coisa matemática. A planilha de Monte Carlo ela vai mostrar que você vai ter períodos consecutivos de ganho, outros períodos mistos entre ganhos e perdas e períodos consecutivos de perdas. Mas que se você seguir aquele plano, o seu caixa a médio e longo prazo vai crescer. Quando se trabalha com um stop menor do que o seu alvo, significa que as saídas da sua conta na corretora serão menores do que os ganhos que você vai ter e o seu caixa vai crescer. Então, tome muito cuidado. Se você hoje está se sentindo cansado, cansada, frustrado, frustrada, chateado, você está levando isso a ferro e fogo pensando única e exclusivamente no dinheiro. E o que interessa no day trade não é o resultado final, é a consistência do processo. Se você se mantiver consistente, você vai aceitar que o mercado vai acionar o seu alvo em algumas vezes e que também vai acionar o seu stop algumas vezes, e isso é natural. O problema está em você se descontrolar com um único stop e entrar naquela ilusão de recuperação. Já falei isso também em outros vídeos. Não existe para que isso. Custo é custo. Se eu vou no supermercado e compro mantimentos para fazer um almoço, esses mantimentos vão me custar um valor, não vai? Claro. Na hora que eu começar a cozinhar esses mantimentos, eu estou utilizando o meu custo que eu vou querer aproveitar dele para satisfazer a minha fome, a minha vontade de comer. E aquilo é um custo. Dá para recuperar esse custo do alimento uma vez que ele já foi feito? Não. No dia seguinte você vai ter que comer de novo, você vai ter um outro custo. No mercado financeiro é assim. Você entra numa operação esperando ter um lucro e você vai arriscar um valor de custo. Assim como você pode escolher fazer uma refeição de R$20, 50, 100, 200, 500, R$1.000
você pode escolher ter um stop desses valores também. Então, uma vez que você define qual é o custo da sua operação, obviamente que você não quer que ele seja exercido, você vai precisar entender que você precisa ter um valor de stop que você aceite. E caso ele seja acionado, se você ainda não desenvolveu toda a força, o suporte, a inteligência emocional para conseguir suportá-lo, você desliga a plataforma e tchau. E isso é sucesso na operação. Então eu espero que você consiga entender que nem o fracasso, nem o sucesso na operação, em termos de resultado financeiro, são válidos. Veja bem, uma vez eu estava conversando com alguns traders e eles falaram, não, mas eu tive 60% de operações assertivas. Tive mais operações assertivas do que operações negativas. Mas o resultado final foi negativo. Tá, então vamos ver o que é que aconteceu aí. O que acontecia, na maioria dos casos, era a famosa mão de alface. A pessoa colocava lá um stop de R$ 50, colocava um alvo de 100, trabalhando nessa proporção de 2 para 1, e o preço caminhava em direção ao alvo, R$ 10, R$ 15, R$ 20. Aí ele oscilava um pouquinho, voltava para 15, voltava para 10, depois subia para 20. E essas pessoas acabavam se sentindo mais ansiosas com a incerteza de que o preço alcançaria o alvo. E aí, na dúvida, com medo de perder, o pensamento era assim: é melhor ter um na mão do que dois voando, então eu vou garantir os meus 20 reais, 15 reais, porque assim eu fico mais confortável sabendo que eu fiz uma operação que foi lucrativa. Só que nas outras operações seguintes, quando tomava o stop, ele não tinha esse mesmo raciocínio. Ele ficava esperando, torcendo para que o preço não chegasse no stop. E adivinha o que acontece nessas situações na maioria das vezes? O preço chega no stop e depois ele dispara para o alvo. Então, o que adianta uma pessoa ficar ganhando desse tantinho e perdendo desse tantão? Ela pode ter inúmeras operações positivas e falar que ela teve sucesso por conta disso. Mas se ela não respeitou o operacional dela, ela não vai conseguir. Então, é relativo aquilo que você chama de sucesso e de fracasso no day trade. É por isso que você precisa ter um bom operacional, você ser disciplinado com o seu operacional, entendendo que não existe nenhum operacional que é 100% correto. Vai ter operacional que horas vai dar certo, vai ter horas que vai dar errado, e é assim que a coisa funciona no day trade. Dá para você saber se vai dar certo ou não? Não dá. Para você estar em uma operação certa, você também precisará estar em uma operação que vai dar errado. Quer se disciplinar, quer ser consistente, até que você consiga se fortalecer e fazer a sua conta crescer? Quando der o primeiro stop, encerra o dia. Faça apenas uma operação por dia. Eu não consigo. Bom, então você está viciado, você está dependente. Aí precisa de um outro tipo de trabalho. Se esse for o caso, vai fazer um detox. Tira uma semana de férias e vai rever os seus conceitos. Né? Procure um apoio psicológico para você poder se entender melhor, saber o que é que está acontecendo, compreender quais são as suas emoções, os seus sentimentos. E aí você volta
com uma outra cabeça, com uma outra atitude, com uma outra postura. Muito bem, esse vídeo agora eu já vi que deu 30 minutos, muito tempo. O tempo de visualização aí das pessoas no YouTube nunca é um tempo integral. Agora, se você ficou até aqui, eu quero te dar meus parabéns, porque a maioria das pessoas não ficam. E eu espero que esse conteúdo possa trazer uma mudança de atitude para você, de coração. Então curta esse vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal, ativa o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. E até mais, a gente se vê. Tchau!